Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no ar com mais um Perdidos no Tempo, o canal onde a gente fala de quadrinhos, RPG, cultura nerd de modo geral, e a gente vai falar dessa vez sobre WandaVision, episódio 4. Mas espera a vinheta, que logo logo a gente está aqui. WandaVision, episódio 4, um episódio que finalmente parou com a sequência de sitcoms, deu uma mudança na pegada, foi um episódio que trouxe bastante respostas e deixou algumas perguntas também no ar. Vamos começar com o Fábio. Fábio, fala aí pra gente o que você achou do episódio. Sim, só pra gente iniciar a conversa, esse era o episódio que eu queria ver. Eu assisti 3 episódios do WandaVision com aqueles problemas que pra mim são problemas, né? Aquelas coisas que eu já tava meio de saco cheio pra chegar nisso. Mas assim, eu assisti na esperança de que a gente ia ter um episódio tipo esse episódio 4, que assim, não precisa ser uma coisa fora do outro mundo e tal, não sei o quê. Não, mas foi um episódio que eu, pelo menos, achei bem amarrado, pegou a maioria das pontas soltas que a gente tinha até o presente momento e deu uma resposta para elas, que também não precisa ser um negócio assim, meu Deus do céu, blow my mind. Não, mas pô, foi um episódio competente que resolveu os problemas que a gente tinha até então, né? Problemas que eu digo as pontas soltas, e mostrou o potencial da série, uma perspectiva interessante de para onde a série pode caminhar daqui para frente. Então, assim, para terminar minha participação inicial, eu digo que eu gostei e era esse episódio que eu queria assistir desde o início. Se você também gostou desse episódio, era esse episódio que você queria assistir, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, passa no Instagram, a gente tem um Instagram muito bacana, deixe seu like, deixe seu comentário. André, o que você achou do episódio também? Cara, eu acho que eles foram no limite da paciência da galera, cara. Eles conseguiram mudar a chave na hora que você ia desistir de ver a série, entendeu? Você acha que se tivesse mais um sitcom, metade da galera já ia embora, ia cancelar essa Disney Plus aí, não ficar vendo essa porcaria não e tal. Mas o próximo já vai ser sitcom de novo, viu, André? Nos 80. Não, mas eles acertaram bem, cara, a hora de fazer isso, entendeu? Porque, igual o Fábio falou, cara, já estava na hora realmente de começar a explicar alguma coisa, né? E mudar aquele formato de sitcom e tal, não sei o quê, porque a galera quer ver mesmo é o pau comendo ali, né, cara? Quer ver a Wanda usando os poderes, quer ver o que aconteceu com Visão e tal, etc, essas coisas. Acho que para começo é isso. Eu também gostei muito do episódio, gostei muito. Também, pessoal, também gostei do episódio, como eu disse, nós 3 já estávamos cansados, né? O Fábio já estava cansado desde o primeiro episódio, mas eu e o André ficamos cansados no terceiro dessa fórmula. E eu gostei muito de como as respostas, elas são simples. A gente tinha até falado, o helicóptero é isso e aquilo, colorido, começou, a Disney deixou propositalmente, colocou elementos para a gente ficar criando teorias nessa fórmula de conta-gotas toda sexta-feira, só que no final as coisas são bem mais simples. Aquele helicóptero é um drone, a Monica Rambeau realmente entrou lá como agente da SWORD para resolver aquela questão, o FBI foi chamado, ali é um domo de energia que se criou, e eu quero chamar a atenção para vocês, tem um momento do episódio em que eles estão colocando o agente Who com a menina que veio do Thor. Eles estão identificando quem são os moradores de Westview que estão desaparecidos. E eu via muita internet falando, tá vendo? A Agnes não aparece, então ela tem alguma coisa. Sim, a Agnes 99.9 é a Agatha Harkness. Agora eu bato de novo na teoria, vai ser até o título do nosso episódio. A Dot é o Mephisto. A Dot também não tem explicação, a Dot ela foi... E assim, a Disney não faz as coisas à toa. Existe uma pergunta sobre a Dot e ela não responde, ela muda de assunto. Ela vai falar, o agente pergunta nessa sequência quem é ela, e aí a estagiária, que agora é doutora... Você lembra o nome dela, Fábio? Lembra, André? Não lembro. Mas é uma... Eu já vejo aqui pra gente. Mas é uma menina muito, muito bacana, cara. E ali ela não responde pra ela, entendeu? Então... Para mim, ali realmente é um domo, é a Wanda,
só que no final o Mephisto vai aparecer e eu continuo colocando. Você que está acompanhando a gente aqui, pode ter certeza que você pegou em primeira mão, antes de todo mundo virar modinha e colocar nos títulos, você vai estar vendo aqui no Perdidos no Tempo. Cara, uma coisa que eu queria chamar a atenção rapidinho, Oswaldo, é que... Claro, meu amigo. A gente percebe claramente, cara, que tudo que entra ali, né, cara, automaticamente passa por uma completa reconfiguração. Reformulação, né? Isso. Né? Tanto que o helicóptero, que era moderno do lado de fora, entrou como aquela coisinha lá da década de 60, né? As roupas das pessoas, parece que as pessoas, elas não são criação da Wanda, né? Parece que todo mundo realmente é alguém que entrou ali e ela tá controlando mesmo, né? E aí muda a roupa, muda a maquiagem. Com exceção dos dois, né? Com exceção da Dot e da Agatha e da Agnes. Sim. Todos os outros foram identificados e são vizinhos. Mas... São pessoas moradoras de lá, né, André? Mas engraçado, cara, é que me parece que a Wanda ainda, mesmo assim, tem controle um pouco sobre a Agnes, cara. Né? Você não ficou com essa... Aquela hora que ela tá conversando com o carinha lá no muro, sabe? Aquela hora que ela tá conversando. Do episódio 3. Do episódio 3, né? Que ela... Aí ela começa a confrontar a Mônica lá dentro da casa, né? É nesse momento. Isso. Na hora... E a Agnes está conversando com o Visão e esse vizinho. Exatamente. Na hora que a Wanda, né, a Wanda começa a ficar nervosa e parece que começa a entrar em conflito ali com a Mônica, do lado de fora ao mesmo tempo, cara, parece que os dois começam começam a conversar sobre coisas que naturalmente eles não iriam conversar. Você não percebeu isso ou eu tô viajando? Eu entendi de uma maneira diferente. Até concordo com esse negócio do que ela fez lá dentro, do estado de humor dela afetar. Só que eu acho que ela afetou só o vizinho, porque ele queria falar alguma coisa e não conseguia. A Agnes, eu entendo que ela sabe o que está rolando, mas de livre, espontânea vontade, ou ela não se mete, ou ela não queria que ele falasse, mas ela não está sendo controlada pela Wanda. Eu, até então, entendi dessa forma. Eu penso também exatamente igual o Fábio, cara. Ela vai ter uma participação, a gente não sabe se ela tá ali porque ela já conhecia a Wanda e apareceu ali para ajudar a Wanda, ou se de repente a ligação dela é com o Mephisto, ou com o Ceifador, ou com o Pesadelo, enfim, com algum outro player que ainda vai surgir. Mas ela não tá, ela tá livre da influência da Wanda. Tá, mas e esse papo da Dot aí? A Dot é a loirinha, né? Lembra? A Dot é a que cortou a mão. A Dot, ela não tem explicação. E se você juntar agora... Mas até agora não tem nenhuma dica de que seja o Mephisto, cara. Até agora não existe nada que tenha mostrado que ela seria o Mephisto, cara. Na série não, né? Na série não. Na série. Se você... Dica da série, você não tem. Então... Sim. Não tem que é o Mephisto. Depende. Eu posso dizer que ela mete medo em todo mundo. As mulheres da cidade todas tinham medo dela. Ela é dominadora, ela não sei o quê, ela exerce uma certa influência. Ela é a dona do bairro, né? Ela é a dona do bairro. Mas se tu falares assim, por que o Mephisto? Por que não pode ser qualquer outro personagem? Cara, porque essa trama nos quadrinhos da WandaVision bem amarrada com o Mephisto, né? Entendeu? E ele já tá no multiverso da loucura do Doutor Estranho. Sim. Então eu acho muito difícil. Ele pode não aparecer até na série, mas eu acho muito difícil que pelo menos no final, naquelas cenas pós-créditos, a gente venha descobrir que é ele. Aqui, pode ser até galera, que deixe assim, não. Uma pergunta aqui do nosso amigo maluco lá de Curitiba, né? O Fabulário, ou então o querido Fafá, ele tá perguntando assim, como que o Visão não viu a mulher sendo explodida para fora da casa dele? Mas ela mostra no 4º episódio agora, né, Fábio? Mas aí ela altera a realidade, né? E eu acho que também que foi mostrado no 4º episódio, o Visão tá morto, né? Então, assim, o simples fato dele estar lá, ele tá sendo animado de alguma forma pelo poder da Wanda. Então, assim, talvez ela tenha, e aqui eu tô inventando também a minha própria teoria, né? Talvez ela tenha investido tanto do poder dela na reanimação do Visão,
que ele consiga ter um certo nível de consciência, tanto que algumas vezes ele já apareceu duvidando daquele tipo de realidade, né? Exato. Mas ele também ele, acho que mais do que qualquer um, está sujeito ali a um simples estalar de dedos dela, porque ele eu acho que é a principal razão daquele local todo existir, e ele é a peça que é mais controlável pela Wanda, pelo menos é a minha interpretação da história, né? Eu vou pegar um gancho do que eu concordo com tudo que o Fábio falou, e assim, se a gente for encaixar cronologicamente a série, parece que ela é logo depois do enterro do Stark, porque a Monica Rambeau, ela volta do blip, ali tem aquela sequência, ali passam-se 3 semanas, ela vai na SWORD e ela é designada, ela fica de castigo para acompanhar essa missão na Terra com o FBI, e aí ela já é sugada. Então, para mim, realmente é um colapso mental. É a forma como a Wanda está lidando emocionalmente com a situação. Ela não aceitou a morte dele, vai para algum local, e aí, ou por iniciativa própria, ou fomentada por alguém, ela cria aquele domo e... Qual é a razão daquilo ali? Para ter a vida perfeita que ela queria ter com ele. Perfeito. Sim. Perfeito. Eu acho Entendeu? que é uma boa e ali nisso, cai muito no que o Fábio está falando, de que para ter graça, ela tem que deixar ele ter livre-arbítrio. Então ela trouxe ele de volta, mas ainda tem um pouco de consciência, ele vai fazer questionamentos, ele vai perceber coisas, mas no final das contas, num simples estalo, ele está morto de novo. Aqui, o Fafá tá falando aqui, olha, que se a senhora e o senhor Hart, lá do primeiro episódio, são casais na vida real e estão ali dentro, né? Sim. Porque o Ross de bigode, né? Que é casado. Bigode é ótimo. Que é casado com a Dot. Porque eles também não poderiam ser também um casal real. E por que que... O Ross né? E por que ele... O Ross é... Sim, mas ele é identificado, né? Que aparece naquele quadro lá do FBI, ele é identificado. Ela não. Então, tá entendendo? Onde é que tá o buraco? Tem um buraco aí. Eu acho que eu perdi alguma coisa nesse episódio, então, porque eu não tinha prestado atenção que o Ross de bigode é casado com a Dot, é isso? Eu não prestei atenção nisso. Tem uma cena deles falando dentro da casa e tal, tem uma piadinha lá, alguma coisa assim, eu não lembro da piada, mas tem. E nem que o senhor e a senhora Hart são um casal na vida real lá, depois que parece que eles são 2 agentes da SWORD, mas diz que eles são um casal também, acho que eu tô dormindo no episódio, então. Não, é porque... Eu também não peguei isso, Fábio. Eu também não peguei que eles são casais na vida real. Eu peguei que eles são que nem o Fábio, são 2 pessoas na vida real que moram lá e têm tais papéis no WandaVision. Mas eles dão a entender que eles estão casados há muito tempo, né? Ali naquele primeiro episódio, né? Eles se conhecem há muito tempo e tal. Será que tudo isso é manipulado por ela? Às vezes também tem aquela história. Às vezes as pessoas não são casadas, assim, pô, mas aí é... Para pegar essas coisas, a gente tem que assistir ou com bastante atenção ou assistir mais de uma vez o episódio, né? Eu assisto só uma e acho que eu já sei tudo, né? Então, enfim... eu também. Eu vejo uma vez e é isso aí. Não, eu assisto mais de uma vez, pessoal. Mas eu assim... vejo uma vez. Pois contamos com você, Osvaldo, para assistir mais de uma vez. Papá, a Dot é o Mephisto, papai. Depois você fala assim, olha, eu vi primeiramente lá no Perdidos do Tempo, né? Pode colocar lá com a gente. Agora, a Dot realmente ela não é um personagem comum. Existe ali um ponto de interrogação. Nesse 4º episódio, para mim, isso está bem claro. Ela não é identificada. Agora, o Ross é um cara normal. E ali a gente só vai descobrir mais pra frente. O Ross é um carinha normal. Bigode. Cara, vocês repararam que... pensar em outra coisa. Vocês repararam lá no quadro do FBI as perguntinhas que eles mesmos estão se fazendo, cara, na investigação? Vocês viram isso, cara? Isso foi uma sacada muito legal, muito que bacana. São as perguntas que nós fazemos. Isso é muito legal. Você viu, Fábio? Chegou a ver isso? Sim, cheguei a ver. Eu não vou lembrar com essas perguntas, mas eu vi. A pergunta que eu mais gostei foi: por que sitcom? Achei maravilhoso. É verdade. Achei muito bacana. Uma outra coisa legal a gente viu 3 episódios de sitcom. Será que eles ficam vendo em loop e reprise? Ou será que eles veem mais cenas e não tão que a gente não viu?
Pelo que dá a entender lá, quando a menina tá assistindo... Aliás, eu olhei o nome dela, é Darcy, tá? A personagem lá que veio do Thor. Ah, tá. A doutora Darcy agora, né? Agora. Okay. Doutora, fala isso na série. Doutora. Dá a entender, né? Pelo menos pra mim, que vim uma vez só, que ela assiste a mesma coisa que a gente. Tanto que tem uma hora lá que corta... A gente público até vê a imagem voltando para entender que cortou e que ela está mudando a realidade, né? Mas a Darcy não, ela vê só o corte bruto, o corte seco, tanto que ela até fala, que isso, olha, tem essa falha, né? Aqui e tal, de novo, aí ela vai lá, volta, não, mas não tem nada aqui, é só o corte e tal. Então, acho que nós, público, vemos até um pouco mais do que a Darcy lá. Eu acho que é uma maneira deles explicarem que quando acontece um corte é porque a Wanda voltou, tanto que isso acontece duas vezes, né? Depois já é o corte seco. No terceiro episódio já é um corte seco no Visão quando tá colorido. Né? Então acho que os dois primeiros é tipo uma... Olha, quando acontecer isso é porque a Wanda interferiu e tal, não sei o que. Então talvez daqui pra frente seja só o corte seco. Né? Não, eu gostei bastante do episódio, porque assim, primeiro, eu acho que eu concordo com o que o Loreto falou, acho que foi na hora certa e foi a sacada certa de mudar a perspectiva de visão que a gente... De visão, olha aí, hein, Fafá? A perspectiva que a gente estava tendo na história até então, né? Mostrar sobre uma outra perspectiva, né? O lado de quem estava de fora do domo, né? Vamos chamar assim, e fornecer as explicações iniciais para a coisa, né? Então, se no próximo episódio eles retornarem para o esquema de sitcom, beleza. Esse quarto já deu uma quebrada, né? Já mostrou uma coisa diferente e tal, já mostrou um outro ângulo da história. E eu, particularmente, enquanto espectador, eu gosto desse tipo de história que você pode enxergar de vários ângulos diferentes. Então, por isso que eu digo que até agora foi o episódio que eu mais gostei, mas ele só funciona porque ele faz referência aos outros 3 anteriores, né? E de uma forma bem amarrada. Então, isso é uma coisa que me atrai enquanto... contar histórias. Eu gosto de histórias contadas desse tipo, né? Que você mostra alguma coisa, depois você vira o ângulo da perspectiva e mostra de outro lado e vai amarrando tudo direitinho e tudo se encaixa. Então, eu gosto desse tipo de narrativa. Eu também acho. Tem uma coisa que eu acho que, enfim, devem ter teorias na internet, mas se alguém acertou, nem faz ideia que acertou. São a questão dos hexágonos. O Fafá tá aqui, de hexágono tá perguntando ali, aqui, o que é esse hexágono aí e tal. Então, isso eu acho interessante, entendeu? A questão dos hexágonos é uma coisa que, bora ver qual vai ser a explicação que a série vai dar lá mais pra frente. Eu não faço ideia do que seja isso. Eu também não vou muito atrás, né? Então eu faço... Não. É uma colmeia? Tem algum grupo que chama colmeia? Tem na DC. É um crossover. A Marvel resolveu dar uma ajudadazinha lá pra descer, porque o negócio tá feio pra lá, né? Pode ser tudo um grande mapa de Forgotten Realms e os hexágonos é só a questão da movimentação e tal. Pessoal, quando a gente começa a chegar nesse nível, isso é a dica que a gente tá na hora da gente encerrar o programa. Se você gostou, dê seu like, curta, visite a gente no Instagram, se inscreva na Twitch TV. A gente na próxima terça-feira tá aqui novamente comentando WandaVision. Forte abraço, pessoal. Tchau, Fafá. Aí tu vai jogar a vinheta, imagino que agora na edição no YouTube. E aí, a gente esqueceu de combinar isso, né, meu amigo? Eu gostei da vinheta. Como essa parte não vai entrar? Roda a vinheta! Aí o André fez assim com a sobrancelha. Eu falei, caralho, essa vinheta agora é nova, né? Chama o Chacrinha, né?